A Bienal Internacional do Livro do Ceará, ao longo de 15 edições, vem se consolidando como um dos mais importantes eventos culturais do gênero no país e já tem lugar cativo na agenda literária estadual e nacional. Durante 10 dias, a Bienal oferecerá ao público atrações de natureza artística e literária, contemplando palestras, mesas redondas, conferências, oficinas, contação de histórias e muito mais. Com o tema Das Fogueiras ao Fogo das Palavras, Mulheres, Resistência e Literatura, a Bienal deste ano vai celebrar a literatura como ferramenta de emancipação e protagonismo feminino. Pela primeira vez, a curadoria está composta exclusivamente por mulheres. O Entre Assuntos de hoje recebe Maura Isidório, coordenadora geral da 15ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, para falar sobre esse evento tão importante. Para falar mais sobre a Bienal, eu recebo aqui a Maura Isidório. Que maravilha recebê-la. Vamos falar sobre a Bienal, uma paixão, uma alegria falar sobre esse evento maravilhoso. Vamos conversar aí sobre o que está acontecendo na nossa cidade, quais as novidades, o que esperar dessa 15ª edição. Prazer imenso falar sobre a Bienal, falar para as pessoas sobre o livro e leitura, né? Um grande evento, não temos nenhuma dúvida, um grande evento, maior evento literário do Ceará e uma das grandes bienais do país. Então, nós teremos novidades. Primeiro, falar que nós temos uma curadoria feita por mulheres, é inédito isso. Segundo, falar de nossa programação, que com certeza também é um diferencial. Nós teremos também o eixo Literatura e Moda, comemorando aí essas 15 edições de Bienal, essa relação, o que nos identifica, né? E também falando que teremos o Espaço da Palavra, que é um espaço onde os autores e autoras independentes, uma demanda, né, de como essas pessoas se comportam no nosso estado de forma muito ativa, vão estar diretamente com o seu público, cativando e fortalecendo o vínculo e criando novos vínculos com os leitores e leitoras. Esse contato muito próximo, ele é fantástico, né? Porque ele faz essa conexão, ele cria essa proximidade, essa intimidade e aproxima, né? Eu acho que cria aí essa intimidade, de fato, com o leitor, autor, leitor, e essa roda de conversa, essa coisa gostosa que é falar sobre literatura olho no olho. Exatamente. É só imaginar, tem uma característica do povo cearense, do povo nordestino, que é o contato. A gente precisa muito verbalizar, falar, e essa aproximação de ter o público dos seus autores e autoras é muito bom porque fortalece. É uma característica nossa que é realçada nesse momento, de estar próximo, de ter esse olhar direto, de estar ali dialogando. Então, tem muito disso mesmo, de aproximação. E isso faz com que, muitas vezes, novos leitores e leitoras comecem a partir de uma atividade dessa. Agora, coordenar um evento desse porte, né? Trazer toda essa energia cearense, nordestina, esses diferenciais que você acabou de falar aqui, como é isso, vivenciar esse momento, essa explosão dentro de um cenário hoje tão tecnológico, né? Trazer esse equilíbrio, né? Para o público, para o leitor, como é que vivenciar isso na prática? É um desafio gigante, mas precisa ter, acima de tudo, eu costumo dizer, uma responsabilidade social, é uma entrega do governo do estado por meio da Secretaria da Cultura. Então, a gente precisa ter sensibilidade para perceber as questões sociais, esse processo de atualização e de revisitar situações muito adversas. Então, é um desafio, porque eu sou uma mulher que nasceu no sertão dos Inhamuns, né? Então, eu sei do amor e sei o quanto o livro e leitura é fundamental para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das pessoas. Nisso, esse desafio ele se torna ainda mais fortificado. Por quê? Porque você sabe o que é entregar um evento como esse. É você oportunizar pessoas
que estão chegando acessando pela primeira vez um grande evento. A partir daí, ele pode abrir um novo olhar, descortinar um novo olhar para possibilidades que antes ele não conseguia perceber. E realmente você juntar todo esse imaginário, as necessidades e congregar para entregar um grande evento, sim, é um desafio, mas é preciso dizer também que eu realizo as políticas de livre leitura juntamente na Secretaria da Cultura. O que acontece? Eu acompanho o movimento. Então, a gente realiza a entrega da Bienal, ela tem muitas antecedências. Sim. Desde editais de fomento, realizar feiras literárias, acompanhar feiras que acontecem nos nossos equipamentos, acompanhar bibliotecas comunitárias e públicas. Isso para dizer que a gente tem um encadeamento de ações até chegar na Bienal. Por isso que é difícil, é desafiador, mas a gente já faz esse acompanhamento e por isso que a gente consegue entregar um evento diverso e plural. Maura, vivenciar a Bienal na prática é algo assim surpreendente, né? Eu já tive a oportunidade de vivenciar essa experiência profissionalmente, fazendo coberturas jornalísticas e como também leitora, como espectadora. Você visualizar aquela quantidade de pessoas trafegando entre os estandes, pegando nos livros, curiosidades, querendo conhecer o autor, querendo conhecer a obra. Isso é tão fascinante que eu acho que transforma esse evento em algo muito especial de fato. Mostra que há um caminho cultural muito forte, que o Ceará tem sido pioneiro também nesse sentido, porque ali há um espaço muito enraizado de literatura e de cultura. É um espaço onde vocês conseguem fazer uma divisão perfeita, um equilíbrio perfeito entre a literatura, a cultura e os nossos valores também, né? Fala um pouco sobre isso. Eu costumo dizer que o Ceará, ele é diferenciado. Quando eu falo de Ceará, eu falo das pessoas. Preciso dizer que nós tivemos a primeira academia de letras, tivemos a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, e aqui a primeira academia, que foi a Academia Cearense de Letras, né, que antecede a nacional. Então, para dizer que nós temos tantas peculiaridades, a Bienal não poderia ser diferente. Então, é de uma riqueza muito grande esse diferencial e dizer que isso é o que está integrado e inserido numa programação. Essa diversidade advém do povo, o povo cearense, sabe? Então, você pensar nos espaços, na composição, nas pessoas que são convidadas para participar e para compor também a equipe de coordenadores e coordenadoras, a curadoria. Isso advém da nossa riqueza, é a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza da produção bibliográfica, literária. Sabe? Então, isso tudo é o que faz com que essa entrega tenha essa magia, tenha essa diversidade, tenha essa pluralidade. Porque nós somos isso. Isso é o Ceará. Você olha para a Bienal, você olha para... Por que tem um encontro de mediadores? Porque os clubes de leitura, as bibliotecas comunitárias desempenham um excelente papel de forma muito ativa e de forma muito intensa. Por que existe o espaço da palavra? Porque os nossos escritores e escritoras estão aí produzindo muito conteúdo, muitas publicações. Então, a Bienal do Ceará é diferente e tem uma programação muito rica porque é a identidade do nosso povo. Vamos falar um pouquinho sobre as especificidades, né? Trazer aí uma curadoria feminina, né? Só de mulheres, né? Isso tem uma força representativa muito grande. Sim, eu digo e eu acho que dizemos, no plural, dizemos que as mulheres enfrentaram muitas situações adversas. Enfrentaram, não. Vamos atualizar. Enfrentam. Então, a partir daí, essa proposta é de descortinar isso, é dizer que falamos. Não precisamos, que durante muito tempo os homens falavam sobre as mulheres. E agora as mulheres precisam falar sobre si, precisam, mais uma vez, reforçar esse movimento, que é o movimento de dizer, estamos aqui, produzimos e contribuímos para um mundo mais justo, mais plural e diverso. A partir daí, essa ideia de ter uma curadoria que fale sobre nós, que represente as mulheres e a diversidade dessa curadoria. Então, dizer que a Bienal é uma entrega política ou entrega social
E você vai perceber isso tanto na composição da programação e já inicia lá na composição dessa curadoria. Mulheres muito plurais, muito diversas, para que as pessoas possam olhar para essa programação e entender, eu me vejo aqui. Então, ela passa por esse papel das mulheres se perceberem como pessoas que contribuem com o desenvolvimento da nossa sociedade. Não adianta tentar calar, sufocar, porque nós existimos. Você está aqui no Grupo Opinião. Então, isso é mais uma prova. Por isso que nós temos uma Bienal com esse tema, porque você representa esse tema. Sabe? E muitas pessoas, e muitas mulheres. Você vê uma Júlia Lopes de Almeida, que vai estar nomeando uma das nossas salas, uma mulher que pensou a Academia Brasileira de Letras. Não pôde acessar uma cadeira por ser uma mulher. Muitos anos depois é que Raquel pôde assumir, mas não foi de graça. Foi por muita luta. Muitas escritoras lutaram para que chegasse o momento de Raquel pudesse assumir uma cadeira. Dizer que é uma sucessão de lutas, que as mulheres lutam constantemente. Não é uma luta, amanhã eu luto. Não, é agora esse tempo. Você está aqui por muitas lutas e conquistas para estar à frente, porque sabemos que durante muito tempo só os homens estavam onde você está aqui hoje entrevistando. E isso em muitos espaços. Então, essa Bienal, ela fala muito sobre isso. Somos pessoas que produzimos conteúdo, que temos inúmeras responsabilidades e que compartilhamos o desenvolvimento da nossa sociedade. Maravilha. Outro ponto, aproveitando esse mesmo contexto, mas trabalhando agora uma outra visão, a formação de leitores. Muita gente associa eu vou para a Bienal porque eu gosto de literatura. Muita gente também pode pensar assim, eu vou para a Bienal descobrir uma vertente, me enxergar um futuro leitor. É um espaço fantástico para pais, mães, educadores levarem crianças. Né? A Bienal tem uma característica fantástica, um espaço dedicado para a criança. E se você busca uma vertente para o seu filho, introduzir livros e leitura, é um momento incrível para você introduzir isso na vida da sua criança, aproximar, abrir esse horizonte. Fala um pouco sobre a participação das crianças dentro da Bienal. Importantíssimo você falar, que eu costumo dizer que a gente tem a espinha dorsal da Bienal, que são as infâncias, e eu digo infâncias exatamente porque não existe uma infância, existem infâncias, é diferente, né, para as pessoas, assim como juventudes. Eu digo que infâncias e juventudes são nossa espinha dorsal da Bienal. Então, esses espaços eles são pensados com essa pluralidade, essa diversidade e com responsabilidade. Né? Porque quando a Maura fala responsabilidade, porque o olhar da infância ela tem desde o processo formativo para as crianças, né, que estão em um processo formativo, inclusive de desenvolvimento de escrita, por isso a importância de uma Bienal do livro, né? Também os pais, porque eles precisam se apropriar desse universo para formar crianças leitoras, e as pessoas que trabalham com crianças. Então, a programação ela envolve diretamente a criança, os pais e as pessoas que trabalham com essas infâncias. Essa programação ela é diversa, tem essa riqueza, exatamente porque entendemos que existem processos diferentes. O papel do pai e da mãe, o papel do profissional que trabalha com essas infâncias e a criança. Então, isso é rico. Nós temos 3 salas na Bienal para acolher essas demandas, né? Para acolher todos esses processos e de acordo com suas necessidades. Juventudes também. Nós temos 4 jovens pensando de forma muito plural e muito diversa para acolher. Lembrando que, dessa vez, também tem um diferencial. Não são pessoas coordenadoras só de Fortaleza. Para as juventudes, nós temos 2 pessoas, uma pessoa de Sobral e uma pessoa de Quixadá, para ajudar a pensar essa programação, inclusive trazendo esse olhar que não é só o olhar de quem mora em Fortaleza, mas o olhar de quem mora em outra cidade do nosso estado. Que coisa maravilhosa. Então, é possível introduzir esse pensamento da literatura para crianças e adolescentes, jovens. Eles podem ser convidados a esses ambientes, eles podem se encontrar leitores, se tornarem leitores, e os que já são leitores podem vivenciar momentos incríveis dentro desses espaços.
Exatamente. E uma coisa fundamental chama-se visitação escolar. Visitação escolar, nós temos um carinho muito especial. Sabe assim, a Ana Miranda, eu sempre repito isso, porque ela foi uma das curadoras da Bienal de 2019, e aí ela dizia que a visitação escolar, quando os alunos chegam ao centro de eventos, parece pontinhos de luz chegando até a Bienal. E essa luz dos nossos estudantes, ela também aquece o coração de quem faz a Bienal para fazer uma boa entrega. Por quê? Porque ali está, muitas vezes, o primeiro contato desse estudante com um grande evento literário. Às vezes, vê muitos estandes cheios de livros, fala ao coração, né? Aquece o coração e, de repente, a pessoa desperta. Sabe isso que você falou? Às vezes é o que falta, né? É o que falta, sabe? Assim, é isso, um grande evento desse, você se deslumbra. Puxa vida, quantos livros, quantas pessoas, e a partir daí descortina, sabe? Acorda, desperta para uma outra percepção. A gente vê um encantamento com essa coisa da tecnologia, e a gente conversava um pouco sobre isso antes. É mágico você ver o quanto o livro, e principalmente o livro físico, aquele que a gente consegue tocar nele, o quanto ele promove esse brilho no olhar. E eu queria que você falasse um pouco que isso é verdadeiro, que você vivencia isso, eu vivencio isso no meu núcleo familiar. E eu queria que as pessoas tivessem essa noção de que isso é real, e que isso acontece e que pode ser estimulado, né? Às vezes as pessoas acham que não, que se perdeu, mas isso é real e existe. Existe. É porque também quando as pessoas falam de livro, elas esquecem muito que existem bibliotecas, que é um espaço fundamental. São as bibliotecas comunitárias, inclusive eu estou reforçando as comunitárias porque elas estão muitas vezes onde o poder público não está, e são processos de enfrentamento e de resistência. E aí as pessoas, a relação, eu já falei anteriormente, essa relação que nós temos do contato. Sim. Nós precisamos muito do contato, do olhar visual, do olhar, né, do visual e do contato, é uma aproximação. Então, o livro físico, ele também tem essa sensação, né, de você estar ali, é como se você estivesse com o autor e com os personagens e com as autoras ali próximo a você. Então, você vai lendo, vai passando das folhas, tem toda essa relação mesmo de aproximação. E é como se você também, ao passar as folhas, você estivesse se aproximando dessa história e do conteúdo que está ali. E nisso tudo, para dizer que a tecnologia é importante, não é óbvio, né, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, mas também já há muitos estudos desse descontrole. Às vezes o excesso ele causa dano. Já tem várias pesquisas mostrando sobre isso, mas enfatizando também que a tecnologia é necessária, de que, inclusive, dizer que às vezes você passa por algum processo que não consegue mais carregar peso, por exemplo, você precisa ler, mas você pode demandar algo que seja mais leve. Você viaja, muitas vezes você não consegue levar um livro, mas você leva um instrumento de leitura, um equipamento de leitura que seja mais leve. E também pessoas, né, pessoas que com necessidades especiais ou com deficiência, na verdade, com deficiência que eu quero dizer, que precisa dessa tecnologia. Então, é preciso ter essa sensibilidade ao olhar quais são as demandas e necessidades, né? E oferecer as possibilidades. Isso tudo é necessário ter essa harmonia e ter bom senso no uso, né? Reforçando que nós estamos agora não podendo mais usar celular em sala de aula porque existe um excesso tremendo e estava prejudicando. Então, para a sociedade, cabe o bom senso. E aí, quando algo nos prejudica, vem as leis, né? Após muitas discussões, vem as leis para poder normatizar coisas que causam danos. E as tecnologias, estamos nesse processo exatamente de discussão para ver o que está afetando de forma negativa as pessoas. Outra novidade esse ano, vem aí, a prefeitura implantou aí um cartão, não é isso? Fala um pouquinho sobre essa iniciativa aí, é para professores, educadores, como é que vai funcionar isso aí? O Card Livros, nesse caso, é uma parceria, uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. É uma parceria, inclusive, essencial, porque é um card livro para os professores e são milhões que são injetados nessa parte da feira de livros, né? Então, isso movimenta a economia do livro, isso movimenta a economia
do nosso estado, e é importante frisar essa parceria, porque tanto contribui para professores e professoras realizarem novas leituras, porque eles vão adquirir o livro que vai falar ao seu coração, o que ele está necessitando nesse momento, o que ele se encanta também, porque tem esse processo de encantamento, né? O que ele vai encontrar nesses estandes. Então, é muito importante, exatamente para reforçar essa parte da economia, né? E que a gente possa também trazer uma coisa que é importante frisar, é que a pessoa que vem trazer os seus livros para expor possa se sentir feliz com essa movimentação financeira, né, com as vendas. É isso que eu ia colocar agora, para a gente entrar um pouco nessa parte da economia. A Bienal tem esse poder, né, e essa missão também, e é importante que a gente fale sobre isso, né? Muita gente vive da literatura e não é um mercado fácil. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, como isso funciona, qual o estímulo da Bienal e a importância da Bienal para quem vive de literatura, né? O espaço que ela movimenta, como essa economia literária funciona e a importância desse evento nesse sentido. Pronto. Importantíssimo, mas e também reforço a importância das ações que antecedem a Bienal, né? Quando a gente realiza uma feira literária em um município desse, movimenta todos os elos do livro. Eu chamo de a vida do livro, dentro da vida do livro, os elos. Então, assim, uma Bienal, ela movimenta desde o elo criativo, que é a pessoa que escreve, ao produtivo, ou seja, as editoras, e aqui eu vou incluir também as livrarias, e os mediadores, porque nós temos uma programação, nós temos uma feira, né, que movimenta uma economia, uma venda de livros, mas nós também temos uma programação, onde pessoas são contratadas para dar palestra, contação de história, realizar mediação. Então, é um grande número de pessoas que são contratadas para compor esses espaços, compor essa programação. Você falou, e eu reforço, que nós precisamos, para entregar a Bienal, de muitos profissionais. Então, muitas pessoas são contratadas. Na última edição foram mais de 3.000 pessoas, porque envolve desde o momento da montagem até a desmontagem. Então, o evento são 10 dias, mas envolvendo tudo, são muito tempo, são 20 dias, tudo, porque tem o tempo para montar, o executar e o tempo de desmontar. São muitos profissionais para compor a programação. Então, imagina subir toda aquela programação para grade, para comunicar, certo? A produção, as pessoas que vão colocar iluminação, som, imagina a identidade visual, tudo que tem ali nas salas, são muitas pessoas. Então, a Bienal, ela movimenta tudo isso. E os elos do livro, sabe? Eu estou falando dos profissionais que estão antes e durante e depois, e estou falando também do momento onde envolve todos os elos do livro. É uma grande movimentação, e por isso que ela é tão aguardada pelo nosso público e pelo mercado do livro, pelos elos do livro, todos eles. E ainda falo também das bibliotecas, porque são convidadas, inclusive, para o encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas, e também compor outras programações. Vamos falar um pouquinho dos números, quantas editoras, o que é que o público pode esperar, quanto tempo ele deve reservar para uma visita. Vamos falar um pouquinho do que o público vai enxergar e vai ver dentro dos estandes. Olha, são 188 estandes, e quando eu falo isso, eu não estou falando do Espaço da Palavra. O Espaço da Palavra ainda é um outro espaço, mas 188 estandes, com representações de outros países, composição de acervo, né, com outros países, de vários estados do nosso país, e nisso tudo nós temos 39% ocupado pelo Ceará, certo? Então, assim, incluindo livrarias e editoras cearenses. Também temos muitas entidades do livro, como a Câmara Cearense, o Sindilivros, compondo ali o espaço de comercialização, e muitas instituições, como a Associação Cearense de Escritores, estão conosco, o Templo da Poesia. Então, aquelas pessoas que vivem a vida do livro no nosso estado compõem todo aquele espaço de feira e também o espaço da programação. Quero realçar também uma coisa muito importante, são os números, né? A gente costuma ter uma média de 400.000 pessoas
que visitam a nossa Bienal. Na última edição, nós tivemos mais de 11 milhões de movimentação financeira. E isso, a última edição que aconteceu em 2022, que foi a 14ª edição. Então, é claro que nós sabemos que, nesse momento, nós temos um contexto de muito enfrentamento, isso a nível de Brasil e de mundo, né? Porque isso tudo reverbera no nosso estado, mas estamos com como um trabalho. Quando eu ia falar com muita vontade que isso aconteça, eu falo de trabalho. Sabemos do trabalho que está sendo realizado, de todos os esforços, de todas as pessoas envolvidas para entregar a 15ª edição, né? Desde o momento que a gente faz uma criação de identidade visual, que você já está aí apreciando, e todas as pessoas, então a gente sabe do trabalho que foi feito, só podemos esperar que esse resultado, até o dia 13 de abril, seja um excelente resultado. Quem pretende visitar, quem pretende revisitar, quem já foi nesses primeiros dias, onde acompanhar a programação, como se organizar para visitar um dia que tem uma atração específica, como é que eu posso acompanhar isso e me organizar? Pronto. Primeiro dizer que as portas estão abertas. No dia 4 já vai estar aberta a partir das 14 horas e do dia 5 ao dia 13 é de 9 da manhã até as 22 horas. As pessoas podem chegar, porque toda a programação é gratuita. É muito importante frisar isso, porque é a Bienal que tem uma programação gratuita. Então, que as pessoas possam se apropriar, tanto os cearenses como as pessoas que nos visitam, possam se apropriar dessa programação. Se quiser, pode passar o dia inteiro conosco, né? Tem uma praça de alimentação e programação para todas as idades. Então, você não tem como você não se identificar com algo, sabe? Assim, com alguma programação ou com algum stand. E dizer que, como ela é gratuita e muito diversa e muito plural, então ela é muito acolhedora para todas as pessoas. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para quem pretende ainda visitar. Com que espírito eu devo entrar nesse espaço, né? Com que alma eu devo adentrar aquele espaço? Com que olhar eu devo direcionar com que respeito aquelas obras, né? Como eu devo entrar ali com o coração aberto e respeitando e valorizando a nossa arte, a nossa produção literária, a nossa cultura, porque ali tem muito da nossa arte, da nossa cultura, da nossa produção. Eu queria que você deixasse aí um convite, uma mensagem e um pouco do que você vivencia com todas essas pessoas que estão envolvidas, e um convite aberto e essa coisa de como eu devo entrar ali e botar o pezinho naquele espaço. Com o espírito da luta. Chegar lá com o espírito de dizer que muitas lutaram para que possamos ter uma 15ª edição com esse tema e com essas mulheres protagonizando essa cena. Então, dizer, acima de tudo, que cheguem com o espírito de dizer assim, resistimos e vamos resistir sempre. Vamos fazer o que for possível para deixar um legado de compartilhamento, um legado de força, um legado de muita resistência, e dizer que somos muito felizes em acolher essas pessoas. Então, é chegar com o espírito de dizer, vim viver a Bienal. Estou aqui para viver a Bienal e se apropriar, mais uma vez reforçando, esse processo de apropriação, de identificação, de felicidade de estar num grande evento literário. Que maravilha, parabéns por essa força, por essa energia, desejo um sucesso imenso, estarei lá certamente mais de um dia e quero agradecer seu empenho, né, nesse processo e a todos que participam dele. Estamos aqui abertos para divulgar, para estar fortalecendo esse processo. Parabéns a todos que estão empenhados nele. Esteja sempre aqui quando desejar e muito obrigada pela participação. Agradeço imensamente, dizer da felicidade de estar aqui no Grupo Opinião e dizer que parabenizá-la por todo o seu empenho, por toda a sua força e dizer que o seu trabalho representa essa Bienal. Então, eu tenho muito a agradecer e dizer para as pessoas que vivam a Bienal, que é uma felicidade, é uma entrega para a população cearense. O nosso esforço, o nosso empenho, a nossa felicidade é que as pessoas vão até a Bienal e se sintam felizes e digam, puxa, o Ceará é muito bom em fazer essa entrega, sabe? Essa aqui é uma entrega muito boa e eu me identifico e fico feliz. Então, a felicidade das pessoas
faz com que a gente fique com o coração mais aquecido e com mais energia para entregar muitas ações literárias. Muito obrigada, então, e até a próxima, né? Até a próxima. A gente fica por aqui e até a próxima.